Em 1974, alguns aspectos das comunicações eram tão complicados que houve colunas militares que, ao deslocarem-se para Lisboa, levavam atrás carros civis, com militares com a sua roupa civil, e que a espaços iam a telefones fixos, a cabines telefónicas ou ao telefone do café, comunicar a sua posição e a que distância estavam, por exemplo, do objetivo. Hoje, com o SICT, o sistema mais moderno de comunicações do Exército, um carro assim pode ter num computador destes toda a informação necessária para saber a localização de um batalhão, tipicamente centenas de homens e dezenas de carros que podem ser acompanhados, sabendo exatamente a localização em tempo real, num ecrã assim, num carro que se desloca com o batalhão. É um Pandur 8x8 equipado como posto de comando. Tem servidores, transmissores, receptores, tudo com capacidade para resistir a terrenos complicados, a temperaturas extremas, mas com acesso ao que precisa. Uma verdadeira autoestrada de informação com rádios de banda larga que permitem passar o sistema de informação de comando e controle entre os vários escalões da força, por forma a que os vários comandantes e os diferentes Estados-Maiores da força permitam, ao seu nível, dispor de uma imagem daquilo que se está a passar no campo de batalha que lhes permita, em tempo real, tomar decisões oportunas. Nem é necessário um veículo. Cada homem que transporta um rádio corresponde em tempo real a um ponto bem identificado num dos computadores do comando. Antes de chegar ao 25 de Abril, o segredo era fundamental. Sem meios para impedir as escutas na preparação do golpe, os militares recorriam ao bom senso. Mesmo hoje, um telemóvel seria um perigo potencial. Se houvesse escutas, e a PID tinha, bastava haver para escutas, para as redes de rádio, um militar qualquer que fosse suspeito ou alguém que fizesse ligação com os militares e era facilmente detectado. Até pela localização, podiam detectar reuniões. Exatamente. Pois, eu como disse, vim da Guiné em setembro de 73 e nunca tive telefone, nunca mandei instalar telefone fixo, que era só o telefone fixo que existia em minha casa até o 25 de Abril. Quando precisava de telefonar, ia a um micromercado que havia ali a 200 metros, que ainda há, a 200 metros da minha casa, e de lá telefonava. No Centro Militar de Eletrónica ainda descobrimos um velho TR-28, o rádio que equipava o Exército em 1974. E, para surpresa e espanto até de alguns dos militares presentes, funciona. Troca-se a bateria, estava mesmo desativada, mas seguindo a lógica do Exército, sempre que possível, os equipamentos são compatíveis com os do passado. Experiência, está ouvindo? 1, 2, 3, É o caso de auscultadores e algumas baterias. Só falta verificar a frequência e em poucos minutos o velho TR-28 é capaz de comunicar com o rádio mais avançado concebido pelo Exército Português, o 525. Correto, terminado. Este foi o rádio em que o posto de comando das Forças Armadas ouviu a grândola, a senha para que todos os militares implicados avançassem sem recuo possível. Hoje, a sala do posto de comando é museu e pode ser visitada a pedido, porque ainda está dentro do Regimento de Engenharia número 1. Fora, os carros de combate e os chaimites que marcaram as ruas de Lisboa. Dentro, a reconstituição da sala, exposições de fotografia e um auditório com o programa A Hora da Liberdade da SIC, a passar sempre que há visitas. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Por muito pouco sofisticados que possam parecer hoje os meios com um plano de operações escrito à mão pelo então Major Otelo, nada foi deixado ao caso. Está aqui muito bem descrito tudo o que se deveria passar na operação e está, sobretudo, uma determinação bem notória quando se refere às forças inimigas do movimento, que seriam, na altura, a GNR, a PSP, a DGS, enfim, é até uma pequena lista, mas muito determinada. Fundamental em qualquer operação militar são
as transmissões. E havia este anexo de transmissões, completamente feito pelo então Tenente-Coronel Garcia dos Santos. O anexo de transmissões da Operação Viragem Histórica definia como é que os militares deviam falar entre si para se autenticarem, para saberem com quem estavam a falar e para saberem de quem estavam a falar. E como as comunicações na prática eram abertas, todos os militares, em princípio, as podiam ouvir com o equipamento certo. Havia códigos muito curiosos, como, por exemplo, o general Spínola era chamado Falcão, quando estivessem a falar na rádio. Está aqui escrito que o Major Otelo era o Tigre e, por aí fora, os locais e as entidades mais importantes da operação. Curiosamente, este manual, este anexo de transmissões, pode agora ser consultado por qualquer um na internet. Basta procurar o blog de transmissões e está lá a digitalização do exemplar que estava nas mãos de Salgueiro Maia. Havia aqui um perigo na utilização dos TR-28, que era o facto de as outras unidades que nos eram adversas, e creio mesmo que também das forças militarizadas, utilizavam também o mesmo tipo de aparelho. O Garcia Santos idealizou também a possibilidade de termos os CAL, os centros de apoio de ligação, que eram telefones civis, não havia telemóveis na altura, em que camaradas nossos estavam agarrados, não participavam em mais nada, estavam agarrados ao telefone de suas casas, prontos a receberem qualquer chamada que não fosse possível de fazer entre uma unidade militar e o posto de comando, para poder rapidamente, até como estafeta, atuarem, indo ao posto de comando, transmitir uma mensagem qualquer que recebessem de uma unidade que estivesse em dificuldades, para conseguir contratar o posto de comando. Portanto, se bem entendo, há aí, além das rádios, um misto de linhas fixas de telefone com pernas. Não? Pois, e depois exatamente, eram os estafetas de ligação. Daqui vêem-se muitos edifícios e até umas oficinas do Metropolitano que não existiam em 74. E foi nesta direção que veio um cabo telefónico fundamental para todas as operações. O cabo telefónico, instalado às 5h30 do dia 24 de abril, ligava o Colégio Militar com o posto de comando diretamente pelo cabo. A partir do Colégio Militar eram recebidas as comunicações da Graça, onde estava o serviço que escutava todas as comunicações do Governo e das forças afetas ao regime, na prática para as transmitir para o posto de comando. 60, controle de 60, acaba de chegar a coluna de blindados. Escuto. Foi um esquema bem montado que permitiu ao hotel saber imediatamente que Marcelo Caetano se vinha refugiar aqui ao quartel do Carmo e pedir a Salgueiro Maia que viesse para aqui. Há uma escuta que é feita numa ligação direta do Major Silva Paes, que era o Diretor Nacional da PIDGS, para a casa do Marcelo Caetano, Presidente do Conselho de Ministros. O Marcelo Caetano foi muito estremunhado ao telefone, e portanto cerca de 5 da manhã. Vem ao telefone e o Silva Paes diz: então o que é que há? E tal, pergunta o Marcelo Caetano, e diz o Silva Paes, depois é tudo transmitido diretamente para o posto de comando. E diz-lhe o Silva Paes: Vossa Excelência, desculpa acordá-lo esta hora, mas há um perigo enorme, a revolução está na rua. A partir das 5 horas eu fiquei a saber que o Marcelo sairia de casa para ir para o Comando Nacional da Genebra. Portanto, quando pelas 11 da manhã o Salgueiro Maia me pede outra missão, que já está desesperado, com os civis todos a subirem para cima dos carros de combate, aquilo para a cavalaria, para ultrajes, para os carros de combate, com os civis, dezenas de civis em cima, ele pede-me outra missão, que já está desesperado ali no Treino do Passo, aquilo ali já acabou, e eu dou-lhe a missão exatamente de ele reorganizar a coluna e seguir para subir a Rua Garreta até cercar o quartel do Carmo, porque sabia já de certeza que ele estava lá, que o Marcelo estava lá. Sua Excelência, o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência, o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana no Carmo. Não foram precisas redes sociais, bastou o comunicado. Pedimos à população que permaneça em casa e aconteceu o contrário. Rapidamente estavam aqui milhares e milhares de pessoas em apoio do movimento. Houve a desobediência civil, foi fantástica, foi notório. Isso foi de uma importância enorme. E tínhamos a rádio, e era através do rádio português que atingia todo o país, tinha potência de antena para isso, que transformámos em antena um posto emissor do posto de comando do movimento das Forças Armadas. Foi através dessa emissora, e depois a emissora nacional também emitiu 2 ou 3 comunicados.
É o tipo de situação que seria largamente documentada em centenas de máquinas fotográficas digitais e outros tantos telemóveis. Provavelmente muitos viriam para aqui trazidos pelas mensagens de amigos do Twitter ou do Facebook. Não fizeram falta em 74. Com uma multidão atrás, Salgueiro Maia leva à rendição de Marcelo. Ao mesmo tempo, forças militares vão desistindo. Perante o controle de pontos estratégicos e o apoio da população, começam a mudar de campo. Curioso é que quase qualquer rádio civil pode captar as conversas. O comando do regimento Sérgio número 2 acabou por se render. Diga-se correto até aqui, escuta. Oficial Ferreira, totalmente entendido e correto, escuta. Alfa Ferreira, aqui controle, mais informe que Charlie Alfa comunicou que referidos Rómeos deveriam entregar-se a forças de movimento. Diga-se correto, escuta. Isto seria impossível com o equipamento de hoje. Os 525 são compatíveis com as normas da NATO, mas são feitos só para ouvidos autorizados. Teria que ser capaz, primeiro, de adivinhar a sequência do salto entre as várias frequências e depois ter agilidade suficiente para 500 vezes por segundo ser capaz de, seguindo esta sequência, saltando entre as várias frequências. Isso garantiria que essa pessoa seria capaz de continuar a ouvir esta emissão. Este ressuscitou por breves momentos para a reportagem, trabalhou nos anos 60 e voltou a trabalhar agora. Se experimentarmos a fazer o mesmo com um telemóvel de agora, daqui a 10 anos, duvido que consigamos o mesmo resultado. A lógica militar nestas coisas é completamente diferente e não só pela duração dos materiais. Um telemóvel assim seria totalmente proibido em qualquer operação militar séria, porque, entre outras coisas, seria facilmente localizável pelo inimigo. José Silva, Lourenço Medeiros, SIC.